Você já teve a impressão, ao ver um filme ou ler um livro, que você já tinha ouvido aquela história, ao ponto de você até conseguir adivinhar o que ia acontecer? Ou então você estava ouvindo essa história e ela te lembrou de uma outra história que aparentemente não tinha nada a ver, mas que, pensando bem, é basicamente a mesma história? Bom, um cara chamado Christopher Booker pensou muito nisso. Ele passou mais de 30 anos pesquisando as similaridades entre as histórias e chegou à conclusão de que existem sim 7 tramas básicas universais e todas as outras histórias são apenas derivações dessas 7 tramas básicas. Ele lançou um livro chamado The 7 Basic Plots, Why We Tell Stories. Uma tradução seriam as 7 tramas básicas, por que nós contamos histórias. Hoje nós vamos falar sobre essa tese e esmiuçar a primeiríssima das 7 tramas, Overcoming the Monster, ou Superando o Monstro. Olha, o Christopher Booker começa pelo óbvio, né? Constatando o óbvio. Qualquer narrativa, ela vai te apresentar um personagem principal com o qual você vai se identificar e vai te apresentar uma situação inicial com a qual esse personagem se encontra, até que acontece alguma coisa que vai fazer uma disrupção nesse estado inicial do personagem. E essa disrupção ela vai vir com algum conflito, com alguma incerteza, e vai gerar uma sucessão desses momentos de incerteza e de conflitos. Os outros personagens, naturalmente, alguns vão estar do lado do personagem principal, vão se tornar aliados, vão concordar com ele, e outros personagens vão claramente se opor ao personagem principal, então vão ser antagonistas, e como tem um personagem principal, temos um protagonista, teremos um antagonista principal também, ou seja, já aparece aí um vilão que vai se opor ao protagonista, e isso vai até que nos caminhamos para a resolução da história, onde se vai resolver esse conflito. E essa resolução ela pode ser feliz ou infeliz, e aqui ele faz o ponto de que é muito importante falar sobre isso, porque é o motivo pelo qual nós contamos histórias. E aí ele diz que essa trajetória ela pode ser feita de zilhões de maneiras. Ele diz assim cada pessoa pode contar essa história de uma forma totalmente única. Mas ele diz que quanto mais você pesquisa sobre as histórias, mais você percebe que existem padrões e similaridades entre elas, né? E ao longo dessa jornada ele chegou ao que ele considera os 7 padrões básicos que todas as histórias mais ou menos vão seguir. E o primeiro deles é Superando o Monstro. Em 1853, descobriram umas tábuas com uma antiga linguagem. 20 anos depois, decifraram a linguagem e detectaram que continha fragmentos de um longo poema épico, datado do início da civilização. Era de longe a mais antiga história escrita do mundo, quase 5.000 anos de idade. A primeira parte da epopeia suméria de Gilgamesh, como a conhecemos hoje, conta como o reino de Uruk caiu sob a terrível sombra de um grande e misterioso mal. A origem da ameaça remonta a uma figura monstruosa, um Baba, que vive do outro lado do mundo, no coração de uma floresta remota. O herói Gilgamesh recorre aos armeiros, que o equipam com armas especiais, um grande arco e um machado imponente. Ele parte de uma longa e perigosa jornada até o distante covil de Umbaba, onde finalmente se depara com um monstro. Eles se divertem com uma série de provocações e em seguida embarcam em uma luta titânica. Gilgamesh parece incapaz de derrotar esses poderes sobrenaturais, mas finalmente, por um feito sobre-humano, ele consegue matar seu oponente monstruoso. A ameaça sombria foi dissipada. Gilgamesh salvou seu reino e pode voltar para casa triunfante. Pois é, essa aí é a primeira história que nós temos notícia, né, que nós temos de dado histórico. Essa história de matar um monstro grandão. Agora, prestem atenção nessa seguinte história. Em 1962, foi lançado 007 contra o satânico Dr. No. O mundo ocidental está sob a sombra de um grande e misterioso mal. A fonte da ameaça é atribuída a uma figura monstruosa, o cientista louco e deformado Dr. No, que vive do outro lado do mundo, em uma caverna subterrânea em uma ilha remota. O herói James Bond vai até o armeiro, que o equipa com armas especiais. Ele parte uma longa e perigosa jornada até o covil distante do Dr. No.
onde finalmente fica cara a cara com o monstro. Eles se divertem com uma série de provocações e então embarcam em uma luta titânica. Contra poderes quase sobrenaturais, parece que Bond não tem como vencer. Mas finalmente, por um feito sobre-humano, ele consegue matar seu oponente monstruoso. A ameaça sombria foi dissipada. O mundo ocidental foi salvo. Bond pode voltar para casa triunfante. Vocês podem ver que é basicamente a mesma estrutura. Olha, a essência de Superando o Monstro é simples. Começa a história, você fica sabendo que tem um negócio muito grande, distante aí. Esse monstro ele pode assumir a forma humana, por exemplo, um gigante ou uma bruxa, a forma de um animal, um lobo, um dragão, um tubarão, ou uma combinação de ambos. O minotauro, a esfinge. É sempre mortal, ameaçando destruir aqueles que cruzam seu caminho ou caem em suas garras. Muitas vezes ameaça uma comunidade ou um reino inteiro, até mesmo a humanidade e o mundo em geral. Mas o monstro frequentemente também tem em suas garras algum prêmio, um grande prêmio, um tesouro inestimável ou uma bela princesa. Tão poderosa é a presença dessa figura, tão grande a sensação de que da ameaça que emana dela, que a única coisa que nos importa ao acompanharmos a história é que ela seja morta e seu poder sombrio seja derrotado. Eventualmente, o herói deve confrontar o monstro, frequentemente armado com algum tipo de arma mágica, e geralmente em um ou perto de seu covil, que provavelmente pode ser uma caverna, uma floresta, um castelo, um lago, um mar ou algum outro lugar profundo e fechado. A batalha se inicia e parece que contra possibilidades tão terríveis o herói não pode vencer. Mas no último instante, quando a história atinge seu clímax, há uma reversão dramática. O herói faz uma fuga emocionante da morte e o monstro é morto. A recompensa do herói é inestimável. Ele ganha o tesouro ou a mão da princesa. Ele libertou o mundo, a comunidade, o reino, a raça humana da sombra dessa ameaça à sua sobrevivência. Em homenagem à sua conquista, ele pode muito bem se tornar algum tipo de governante ou rei. Booker ainda fala dos 3 papéis que o vilão se presta. A primeira forma de atuar é o predador, né? Ele fica rondando e exigindo o sacrifício humano. Ele vai lá e acaba com uma vila. Ele está sempre, de uma forma predatória, atrapalhando uma comunidade. O segundo papel do vilão pode ser de resistente. É quando ele está no seu covil e ele fica lá meditando avarentemente sobre o seu tesouro, né? Ele fica lá se divertindo com as coisas que ele tem e ele está ali protegendo também todas as coisas que ele possui. O terceiro papel que o monstro faz é de vingador. Ele vai atrás de quem rouba alguma coisa dele, ele vai atrás se vingar se alguém fizer a menor coisa contra ele. Agora, o que é muito importante ressaltar é que esses 3 papéis eles estão fundamentados nas características da psique humana egoísta. Você pode agir como um predador, prejudicando diretamente as outras pessoas, matando, roubando. Você vai se apegar às coisas que você tem, então você fica ali de uma forma... você fica idolatrando as coisas que você tem, e protegendo de forma obsessiva as coisas que você tem, né? Sendo avarento, né? Ou você pode ir se vingar de qualquer coisa que fizerem contra você. O monstro ele é sempre egocêntrico e ele representa o egocentrismo do ser humano. E aqui cabe a gente falar sobre o porquê que essa é a primeira história da humanidade, né? Não é à toa que a primeira história da humanidade, a primeira história do qual nós temos notícias, que é esse poema épico do Gilgamesh, ele é uma versão dessa história de superar um monstro. Porque a primeira coisa que os seres humanos tiveram que enfrentar foi a força da natureza. Foram animais maiores e mais fortes do que ele. Então, o homem pré-histórico, ele em algum momento, ele teve que matar vários animais grandes. E você vê que o padrão da história é justamente esse, né? Tem um bicho grande que tá lá fazendo do humano a sua presa, né? Está lá atrapalhando a vila. É uma ameaça para toda a sua comunidade. E um herói, ele se imbui de armas mágicas, né? Que são ali a tecnologia, né?
combinada dos antepassados, né? As pessoas que fizeram armas, né? Das pessoas que já enfrentaram aquele bicho, a experiência dos anciões e essas armas, né? Elas são símbolos dessa experiência concentrada. E o bacana aqui é entender que a reversão lá no final, né? Parece que o herói não vai conseguir nunca, porque o bicho é muito mais forte que ele, mas a reversão geralmente se dá através da perspicácia do herói. Ele se usa das armas mágicas, mas elas geralmente não são suficientes. O herói, na maioria das vezes, ele é mais inteligente no momento crucial do que o monstro. E mesmo se ele ganha com a arma mágica ela é um símbolo dessa inteligência concentrada. E essa é uma história que conta por que os Homo sapiens conquistaram o planeta Terra, né? Porque eles são sapiens. É a capacidade de antever o futuro, de construir artefatos, né? Isso que fez nós, enquanto seres humanos, superarmos animais que são muito maiores que nós, muito mais fortes. Então, para mim é muito natural que essa história de superando monstros seja talvez a mais basal de todas as histórias, e ela está com certeza entranhada na nossa psique, no nosso DNA. É a história dos primeiros seres humanos. A história do início da humanidade. Bom, essa é só a primeira das 7 tramas básicas. Nós vamos visitar as outras. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve e te vejo na próxima, beleza?